Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero chamar a atenção de todos vocês para algumas situações. Sabemos que estamos numa crescente na questão do desemprego, que estamos realmente passando por uma crise econômica, social, principalmente em decorrência da pandemia, advinda aí, notadamente pela questão do isolamento social. Mas muita coisa tem acontecido ali no Congresso Nacional que a gente tem que ficar atento, tá? Principalmente a gente que está do lado de cá, que é a parte mais fraca, que é a parte mais vulnerável, como você que é aposentado, como você que é um trabalhador, né? Nós somos trabalhadores, enfim. E tem uma situação ali, um projeto de lei, o projeto de lei 18, que está no Senado Federal, e ele retira vários direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e ficar muito atento ao que está acontecendo. Eu até entendo que, de repente, flexibilizar direitos trabalhistas, flexibilizar uma série de situações nesse momento de pandemia pode ser até justificável. Mas aproveitar esse período de pandemia para imprimir mudanças radicais que a posteriori não se justifica, principalmente prejudicando o trabalhador, o aposentado, o pensionista, aí não. Aí é uma situação de malandragem, é uma situação de insensibilidade e uma situação que não pode ser aceita e que não pode ser vista como natural, como normal. Então vamos ficar atentos. E dentro dessa perspectiva, eu quero passar para você alguns trechos da sessão do Senado Federal discutindo exatamente esse projeto de lei, que realmente é muito prejudicial aos trabalhadores. E dentro dessa dinâmica, eu digo para você que nós temos que ficar atentos, porque muita coisa está acontecendo. Dá uma olhadinha e entenda um pouquinho. Projeto de lei de conversão número 18 de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente à pandemia da Covid-19, proveniente da medida provisória 927 de 2020. A matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados em 17 de junho, no plenário da Câmara, 17 de junho, e seu prazo de vigência se esgota no dia 19 de junho. O senador Randolfo Rodrigues, para que ele possa proferir a sua questão de ordem. Essa medida provisória, senhor presidente, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, de emergência de saúde pública. Presidente, no nosso sentir, o governo fez o seguinte: se aproveita da condição da calamidade pública, se aproveita, pega uma carona com o vírus. Esse é um caso clássico de aliança entre o governo e o vírus. Se aproveita da aliança com o vírus para fazer uma mais radical reforma trabalhista. Isso não é uma medida provisória comum. Nós, da oposição, presidente, aceitamos debater. Mas aceitamos debater em tempos normais, oportunisticamente. Se aproveitar de uma circunstância dessa para retirar direitos, eu não vou falar mais nem de CLT, são direitos que são assegurados pela Constituição, direitos consagrados pelo texto constitucional. Senhor presidente, esta medida provisória ela, no seu texto original, já era de uma maldade tão atroz, que o Supremo Tribunal Federal impugnou o artigo 29. Pasme, meus caros colegas, senhor presidente, o artigo 29 estabelecia, pasmem, estabelecia que os casos de contaminação pelo Covid-19, pelo coronavírus, não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Vocês compreendem o absurdo, a gravidade, a crueldade que constava originalmente nesse texto? Significa dizer que o cidadão, no meio
meio de uma pandemia, contrai o vírus, e isso não era razão para ele se afastar do trabalho. Ainda bem que esse absurdo dos absurdos, que nem a crueldade das relações de trabalho do pré-industrial era capaz de elaborar, foi impugnado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre, presidente, ao que pese o esforço de Sua Excelência, o senador Irajara Abreu, um dos nossos melhores colegas deste Senado, e mais competentes, invejo a competência de Sua Excelência para melhorar, mas o texto, me permita o neologismo, meus colegas, é imelhorável. Não tem como melhorar. O texto subverte as relações de trabalho. Veja, presidente, a não ser que tenham modificado o princípio do direito de trabalho, ou a não ser que nós queiramos, à luz dessa medida provisória, derrogar em definitivo o direito de trabalho no Brasil. Seríamos precursores em crueldade se assim o fizéssemos. Mas o princípio do direito do trabalho é o seguinte: o operário é sempre a parte hipossuficiente e, por isso, deve ser protegida. Isso, repito, eu não estou falando de relações de trabalho. Isso está contemplado na Constituição da República Federativa do Brasil, que nós todos juramos obedecê-la e segui-la. Pois bem, o princípio dessa medida provisória é subverter esse princípio básico do direito do trabalho. As relações, os acordos individuais de trabalho, em qualquer tempo, prevalecerão sobre qualquer acordo coletivo. Em qualquer tempo. Veja, nós aprovamos a medida provisória 927, ainda há pouco, presidente, aqui nessa casa, que estabeleceu, em outras palavras, a relativização, inclusive, disso. E nós da oposição concordamos. E nós da oposição apoiamos. Porque consideramos também que, em uma situação como essa, são frágeis, são vulneráveis às condições do micro, do pequeno, do médio e até do grande empresário. Por isso que era necessária aquela medida provisória em que o Estado, em que o governo entra com a cota parte para o pagamento do salário. Mas nessa medida provisória tem um dispositivo que nem a cota parte, por parte do Estado fica contemplado. Pode ser reduzido o salário, ferindo outro princípio constitucional, sem necessariamente existir qualquer possibilidade de complementação. Portanto, senhor presidente, ao que pese, eu repito, todas as homenagens ao colega Irajara Abreu. Ele ontem reuniu, eu acabei chegando atrasado na reunião que Sua Excelência ontem promoveu, escutou entidades sindicais, escutou o Ministério Público do Trabalho, escutou parlamentares da oposição, tem se esforçado, mas é um esforço hercúleo de Sua Excelência, hercúleo, porque essa medida só tem uma síntese dela. É uma ação oportunística da parte do governo para fazer uma reforma trabalhista no decorrer e no curso de uma pandemia. Ora, senhor presidente, nem a crueldade do coronavírus esperava uma crueldade tão atroz junto dela. Minha questão de ordem pelo adiamento dessa discussão.